A gente fez um episódio em que o Léo me entrevistou e a gente pensou, por que não fazer o contrário? Por que não repetir a dose? Por que não repetir a dose? Tipo assim, ó, a Dawn, ela tá longe de chegar no topo, no auge que a gente quer que ela chegue. Mas o resultado que a gente teve até hoje teve a custo de ansiedade pra caramba, noite mal dormida, incerteza, medo, tudo isso, tá ligado? O gostosinho é só na hora de postar o story e bater o sino, porque todo o resto do momento é caos, é loucura, é gritaria, é meu Deus, será que vai dar tempo, será que não vai? Quando que tu percebeu que era a hora certa pra casar? Esse nível de alinhamento, essa profundidade no quanto que a gente ia nas conversas, foi o que trouxe essa certeza pra gente. Pros outros eu não sei dizer. A primeira pergunta, ela é uma pergunta que eu também tenho curiosidade. O sonho da minha vida era ter uma banda. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bolha Podcast, o meu, o seu, o nosso podcast favorito. Estou aqui com minha excelentíssima esposa, seja muito bem-vinda a mais um episódio, senhorita Dede Bauer. Obrigada, eu aqui sou a pessoa favorita do mundo? Minha pessoa favorita do mundo? Com toda certeza. Difícil falar seu contrário. Hello. Não ousaria, né? Jamais. Minha pessoa favorita, minha sócia favorita. Eu tava precisando ouvir um elogio, né? Daí eu me indiguei. Mas hoje o episódio não é sobre mim. Tá. Sobre a pessoa favorita do Léo. Tá. E sim, sobre o próprio. A gente fez um episódio em que o Léo me entrevistou. E a gente pensou, por que não fazer o contrário? Por que não repetir a dose? Por que não repetir a dose? E eu gosto muito quando a gente traz temáticas mais pessoais aqui pro Bolha. E tu é um cara muito empoderado, assim, convicto das suas ideias e das suas crenças e tudo mais. Eu acho que isso fica muito nítido pra quem já segue aqui o Bolha. Mas será? Tem coisas assim que nem sempre são conversadas. E a minha ideia é que hoje a gente converse sobre essas coisas. Tá. Então, assim, uma outra perspectiva. Eu abri uma caixinha de perguntas, onde as pessoas, a nossa audiência deixou perguntas, sugestões de perguntas pra eu fazer aqui pra ti. E hoje eu vou te entrevistar. Beleza. O Léo não sabe que perguntas são essas, então ele não pôde se preparar. Eu evitei as perguntas que eu sei que ele não gosta, tudo que é aquela coisa que é muito reflexiva, que, ó, meu Deus, que tem que pensar. Eu não gosto de pergunta aberta, assim, reflexiva. Tipo, qual o sentido da vida? Algumas, puta pergunta chata. Algumas são. Tá. Mas aí a gente vai fazendo um balanço, tá? E como quem manda aqui sou eu, hoje eu não vou fazer aquela divisão que nem tu fez do perguntas profissionais, perguntas pessoais. Tu vai jogar... Vai ser, tá, entendeu? Jogo livre. Até pra que, se tu é uma pessoa que só quer assistir as perguntas profissionais, escute o episódio inteiro. Uma tática de retenção. Tudo uma tática, exatamente. Tudo técnica. Tá tudo previsto. Estratégia. Tudo do grego planejado. estratégia. Perfeito, Exatamente. Vamos começar então, bora. Vamos começar. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, ela é uma pergunta que eu também tenho curiosidade. Tá. Estranho. Difícil, né? Difícil. Tu tem uma curiosidade a meu respeito. Eu tenho uma curiosidade sobre o teu ponto de vista e eu tenho uma opinião sobre o meu ponto de vista também. Tá. Então vamos lá. A pergunta é a seguinte: o Léo já tinha se imaginado sendo teu sócio e trabalhando na área do marketing? Uma boa pergunta. Acho que mesmo. tu poderia aproveitar pra contar um pouco assim sobre o que background. eu tava fazendo, né? Não, e também o que o Léo criança se imaginava fazendo? O que o Léo adolescente se imaginava fazendo? Porque todos nós já tivemos desejos profissionais. Boa. Alguns alcançados e outros não, né? Então como é que foi esse desenvolvimento do teu imaginário profissional na tua mente ao longo dos anos da tua vida? Boa. Cara, assim, ó, desde criança, desde que eu consigo me lembrar... Desculpa interromper esse episódio, mas se você é dono de agência, eu tenho um recado muito importante pra você. Agora, os ouvintes do Bolha têm 10% de desconto no Agência Organizada. A nossa formação voltada pra gestão e organização de processos internos pra agências. Se você quer saber mais, é só escanear o QR Code que tá aparecendo na tela ou clicar no primeiro link da descrição. O nosso time vai entrar em contato pra te passar todas as informações. Agora sim, de volta pro episódio. O sonho da minha vida era ter uma banda. Então esse era o meu rolê. Legal que eu comecei, antes de começar o episódio, eu falei, não, vamos falar da banda, né? Primeira pergunta. Não, mas é que tu perguntou o que eu achava que eu ia fazer quando eu era criança, né? E quando eu era criança eu achava que eu teria uma banda, então esse era o meu sonho. Daí teve um pedaço da minha adolescência que eu meio que desisti da ideia, que foi tipo assim... Ali acho que foi no início do terceiro ano e tal, meio que desisti dessa ideia, ou no final do segundo ano, sei lá.
do ensino médio. E aí depois eu voltei com a ideia, e daí criei a banda, e daí fiz todo o rolê da banda e tal. Quando eu desisti dessa ideia, eu tava um pouco na pira de que eu ia ser advogado. Que eu ia cursar direito e tal, porque minha mãe cursou direito, foi advogada durante muitos anos e tal. Então eu tava meio na pira de, tipo, seguir os passos dela, assim, talvez, fazer o que ela fazia. Mas durou pouco tempo essa questão do direito ali. Foi um aninho, assim, no máximo, e eu já voltei de novo pro rolê da banda e tal. E meio que foi o que eu fiz, né? Eu saí do ensino médio, daí eu fui trabalhar com meu pai. Porque, tipo, eu precisava fazer alguma coisa na minha vida, porque eu não... Precisava ter dinheiro. Precisava ter dinheiro. Mas focado no rolê da banda. Fiz a banda deu certo durante muito tempo. É uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer. Então, pra quem não conhece meu background, né? Eu tive uma banda e tal, foi bem legal, foi bem massa. E depois a gente desfez a banda e tal, não tava rolando. E nesse meio tempo, daí a gente começou a trabalhar junto. Então, assim, a pergunta original era se eu me imaginava trabalhando com marketing, né? Não, eu não me imaginava. Eu me imaginava... Quando eu trabalhava com meu pai, eu me imaginava trabalhando com algo voltado pra audiovisual. Tipo, foto, vídeo, edição e tal. Que foi como tu começou na Dom, né? Isso, e era o que eu sabia fazer desse mundo digital, sabe? Tipo, a única coisa que eu sabia fazer do mundo digital, que eu conhecia bem, assim, era isso. Já acompanhava galera que fazia vlog e tal. Eu sempre fui bem ligado nessa questão de redes sociais, então sempre sabia qual que eram as trends, estava sempre por dentro, assim, mas não me imaginava trabalhando com isso. Eu me imaginava, tipo assim, ó, fazendo vlog. Tipo, sendo vlogger, tá ligado? Isso eu me imaginava fazendo. E durante um tempo até tentei e tal. E até deu um pouquinho certo, né? Era bem legal. Eu cheguei a criar um canal de vlogs, fiz um tempo vlogs. Cheguei a bater 20 mil inscritos em, sei lá, 3 meses, assim, foi bem legal. Mas daí parei e tal, não dei sequência. Então eu me imaginava fazendo isso. Mas daí quando surgiu a oportunidade de eu trabalhar contigo na Dom, meio que foi tipo, pá, perfeito. Porque daí eu vou poder fazer isso que eu já queria fazer, que é essa questão de audiovisual. A gente vai trabalhar junto num negócio que eu sei que um dia vai ser meu, porque desde o primeiro momento que tu falou, vem trabalhar comigo, eu pensei, tá, um dia a gente vai ser sócio. A gente tá namorando, a gente já falou que a gente quer casar, um dia a gente vai ser sócio nessa empresa, né? Então foi meio que uma casualidade, assim. Deu uma coincidência muito grande do destino. E como que foi pra ti essa transição de carreira, vamos dizer assim? Porque eu enxergo 3 transições. Tu veio da música, que era, digamos assim, a tua paixão. E aí tu tomou uma decisão consciente de começar a trabalhar na Dom, na parte do audiovisual. E hoje tu não faz mais audiovisual na agência. Como que foram essas transições pra ti? E também não faço mais música, né? Exato. Eu acho que assim, ó, a questão da música foi bem dolorido. Foi tipo uma parada que eu não consegui aceitar. De me desvencilhar 100%, sabe? Olha só. Lance de conhecer o outro lado, né? Até hoje eu assino uma plataforma de um esquema de música da época que eu produzi e tal, fazia música. Até hoje. Pela questão de eu não conseguir desvencilhar, tá ligado? É que eu criei uma crença limitante que se eu não assinar aquela plataforma, eu vou estar literalmente com o laço 100% rompido, sabe? Então até hoje eu pago uma mensalidade lá, que é tipo 50 pila por mês, que é tipo de samples e tal. É que nem no nosso meio, tu assina uma plataforma pra ter acesso a sound effects, vídeo de banco e tal. E existe isso no meio da produção musical, onde tu tem tipo sons de caixa, sons de bumbo, sons de guitarra, sons de várias coisas diferentes, que a gente chama de samples, né? Até hoje eu assino aquela porcaria. Só pra não desvencilhar 100%. Só pra dizer que eu ainda tenho um pezinho, uma unha, tá ligado? Mas a da música foi bem dolorida, assim. Foi bem ruim. Não foi legal. Eu não consegui aceitar que, tipo... Eu não ia mais fazer aquilo. E daí eu fiquei durante muito tempo fazendo um pouco de cada coisa, né? E daí entra muito no que eu acredito, no que a gente acredita, no que a gente fala sempre, né? Que, tipo... Cara, não tem como tu encher 2 copinhos ao mesmo tempo. Né? Tipo, não tem como tu focar em fazer 2 coisas. Todo mundo que é muito bem sucedido em alguma coisa, ele foi bem sucedido porque ele deu all-in naquela coisa, né? Então ele fez só aquela coisa e fez durante muito tempo. A gente fala muito disso também, né? Eu acho que isso faz muito sentido. Tipo assim, não é que tu não é bem sucedido, não é que as coisas não acontecem pra ti, é que tu fica pulando de galho em galho, tá ligado? Então, o cara que ele se dá bem, que ele tem sucesso, foi um cara que ficou muito tempo fazendo a mesma coisa durante anos, né? Então, tipo, a gente olha pra Dom, por exemplo, hoje. Cara, a Dom tá num momento muito legal. Só que foi 9 anos. Tá disposto a fazer 9 anos a mesma coisa sem pular pra outro galho, né? E eu acho que a Dom poderia estar mais longe se a gente não tivesse pulado de galho em galho, porque durante muito tempo a gente fez isso, né? Sim. Pulou e tal.
enfim, e nesse momento da música, eu acho que eu fiquei muito tempo nesse meio termo, que daí não era legal, porque eu não conseguia me desvencilhar, não conseguia fazer 100% a música, não conseguia fazer 100% a Dom. E aí foi em 2022, quando eu decidi, né? Tipo, 2022 foi o ano que eu falei, não, agora eu não faço mais música, eu só faço a Dom. E foi de 2022 pra cá, a gente vem tendo um crescimento gigantesco, muito legal, né? E claro que não tô falando que eu sou o motivo da Dom crescer, mas o que eu tô querendo dizer é que... Mas é que tu focou, né? Foco, exatamente. Aí agora não tava só tu remando 100% all-in. Agora tu tinha 2 pessoas remando 100% all-in, né? E não que eu remava contra também, né? Eu remava a favor, mas não com força total. E aí, Remava só com o braço. Exato, e agora eu tô remando com todos os braços, perna, dedo, cabeça, o que der, eu tô remando, tá ligado? E all-in, então desde lá a gente teve o crescimento mais absurdo, assim, mais legal que a gente teve, realmente mais significativo. Veio desde lá. Porque eu também sou esse cara, né? Eu sou muito intenso, a gente sempre fala disso, né? Eu sou muito 880, então se eu faço a parada, eu não consigo pensar em outra coisa. E eu era assim na época da música e sou assim hoje, né? Então hoje eu, literalmente, eu não consigo desligar, né? Eu fico o tempo inteiro pensando. Às vezes é 10, às vezes é 11h30, a gente tá dentro do quarto, com a luz apagada, Já dormindo. estamos deitados assim pra dormir, daqui a pouco ele... Ô amor, mas aquela demanda não sei o quê. Pá, tive um insight genial agora. tipo, daí sempre começa com esse, nossa, eu tive um insight muito bom agora, tu não vai acreditar. Então, tipo... Às vezes eu tenho que dizer, anota que amanhã a gente conversa, agora não é hora da gente falar sobre isso. Então, na época da música eu era assim, e aí sou hoje assim pra Dom, né? Então, acho que isso também deu muito resultado aqui dentro, né? De criar coisas, de ser muito obsessivo com a parada e tal. Eu já nem me lembro mais qual que era a pergunta e como que daí tu inicial. entrou na Dom fazendo audiovisual e hoje tu já não faz mais audiovisual. Boa. Daí... uma segunda transição, né? Isso, querendo ou não. daí teve a transição, daí essa que foi muito legal, daí eu, tô 100% na Dom, daí eu tava fazendo audiovisual. E aquilo começou a me encher o saco um pouco, assim, sabe? Tipo, eu não tava mais curtindo. A sinceridade é essa, eu não tava mais curtindo, não tava mais gostando, assim. Gostava do audiovisual, mas não gostava tanto ao ponto de fazer só isso, sabe? E eu achava que eu tinha coisas mais interessantes pra dar pra empresa do que o meu tempo no audiovisual, né? Eu sempre pensei que, putz, aqui a gente pode ter gente muito foda que é apaixonada por isso de verdade e que eu não sou, né? Eu só sei fazer. Tu achava que era, porque foi o que começou a te gerar interesse a trabalhar nesse meio, né? Daí quando eu comecei a fazer, eu vi que eu não tava mais tão afim daquilo, que eu não era tão apaixonado por aquilo, como eu achei que eu era, né? Não gostava tanto. Mas acho que eu sempre soube, na real, que não era muito o que eu queria fazer. E aí começou esse processo, né? Só que daí esse processo, ele foi doloroso diferente, porque não era uma paixão, uma coisa que eu não queria me desvencilhar. Era uma coisa que eu queria me desvencilhar, mas era muito difícil porque os clientes gostavam muito de mim. Então não era nenhuma questão tanto de achar o profissional certo. A gente teve uma certa dificuldade no início, mas depois encontrou os profissionais certos e tal, daí conseguiu ter gente legal. Acho que o mercado também amadureceu um pouco nesse sentido. Acho que hoje tem mais gente boa do que tinha 2 anos atrás, né? Então 2 anos atrás era mais difícil. Conforme o tempo vai passando, a gente vai democratizando, né? Assim como há 5 anos atrás não existia gestor de tráfego e hoje existe um a cada esquina, né? Então, a internet ela vai democratizando essas vagas, enfim, acho que tudo isso vai melhorar com o tempo, cada vez vai ter mais. Mas era mais uma questão de, tipo assim, putz, os clientes não aceitavam, né? Eles não queriam que fosse outra pessoa. Eles queriam que fosse o Léo. Porque daí, claro, pro cliente é confortável, foi né? pouco do que aconteceu quando eu comecei a sair do protagonismo da Dom também, né? Exato. Porque o cliente tá acostumado contigo. Perfeito. E é o processo natural de todo mundo que é dono da empresa e que faz os atendimentos dos clientes, que é como tu começa, né? No início. Porque pro cliente é confortável, né? Tu ser atendido pelo dono da empresa não tem coisa melhor, né? É garantia do melhor atendimento, da melhor entrega. Dificilmente outra pessoa vai fazer com tanto amor, carinho, dedicação e tal. Claro, tu encontra, né? Mas principalmente no início é difícil. Tu já de cara colocar uma pessoa que faz com tanto afinco que nem tu fazia, com tanto amor, com tanto carinho. E o cliente sente essa diferença, né? No início. Agora, pro cliente que nunca teve a experiência de ser atendido por ti, ele já vai estar acostumado com aquele outro colaborador. Que, volto a dizer, no início eu acho que isso é mais comum. Depois tu consegue ter processo, tu cria coisas e estruturas pra impedir de que o teu colaborador entregue menos do que tu, ou tenha um nível de qualidade menor que o teu, né? Tu consegue garantir que a qualidade seja tão boa ou até melhor, né, do que tu fazendo. Mas principalmente no início é mais difícil. Então foi uma transição que aconteceu mais, assim, uma dor diferente, que era a dor do tipo assim, cara, não aguento mais fazer isso. A empresa precisa de mim para outras coisas. Eu sei que eu posso trazer mais dinheiro, trazer mais crescimento para dentro da empresa. Se eu estiver fazendo outras coisas, eu não consigo me desvencilhar disso aqui, né? Então foi diferente. E tu veio de 2 funções criativas
a gente pode dizer até, especialmente na música, artísticas. E hoje, a tua função principal é como diretor comercial, o cara que resolve problema, o cara que pensa em solução, o cara que desenvolve o processo e tal. Tu acha que esse teu DNA criativo, artístico, contribui para as coisas que tu faz hoje? Eu acho que contribui, mas tipo assim, ó, o que que eu enxergo, tá? Eu acho que são outras características minhas que contribuem para eu desempenhar bem esses papéis aqui dentro. Que eram também o que me fazia desempenhar bem os meus papéis, digamos assim, na banda, na música, no audiovisual e nas coisas que eu fiz na minha vida, com exceção do trabalho com meu pai, que eu acho que assim, lá eu fiz muito mal e porcamente. Lá eu não foi assim, eu não me orgulho do trabalho que eu exercia lá, porque eu acho que eu era muito... Eu não tinha vontade nenhuma, fazer tudo de qualquer jeito, enfim. Não é legal, não foi não me orgulho daquele momento. Mas eu acho que é mais assim, ó, o que faz eu desempenhar bem, eu acho que eu tenho 2 características, 3 talvez, que me dão essa excelência. Porque sem falsa humildade também, eu acho que eu sou excelente no que eu faço hoje, na Dom, né? Também acho. Acho que não é feio também dizer, não, eu acho que eu sou muito bom no que eu faço hoje. Mas eu acho que, primeiro ponto, eu sou inconformado, então eu tenho pulga na bunda pras coisas. Tipo, o não nunca é uma resposta pra mim. Eu sempre acho que existe um jeito, que eu só não descobri o jeito, que alguém já passou por esse problema, alguém já resolveu esse problema, então talvez eu só não conheci a pessoa certa, eu não achei o canal no YouTube certo, eu não achei a pessoa certa que vai ter a solução pra me dar, ou compartilhar, ou que eu vou poder comprar dela essa solução, né? Então acho que esse ponto. Segundo ponto, eu sou muito obsessivo com as coisas, então eu sou muito 880, então se eu tô pensando em processo, cara, é só em processo que eu penso. Se eu tô na Dom, é só na Dom que eu penso. Se eu tô all-in nesse projeto aqui, é nesse projeto que eu vou pensar 24 horas por dia. Se agora vai ser vendas, é vendas que eu vou respirar. Essa é a descrição do Léo. Exatamente. E daí eu não consigo fazer outra coisa. E é uma coisa assim que é até meio incontrolável. Eu não sei, é uma coisa minha mesmo, assim, sabe? Tipo, eu não consigo controlar. Depois que eu boto na cabeça que é aquilo que eu tenho que fazer, que é aquilo que eu quero fazer, fica até automático, assim, sabe? Tipo, começo a respirar parada e só pesquiso coisas sobre aquilo, eu sigo todo mundo no Instagram sobre isso, eu me inscrevo em todos os canais do YouTube sobre isso e começo a consumir, comprar curso sobre isso, sabe? Tipo, até comprar curso eu nem compro tanto, tá? Falar bem a real. A maioria dos conhecimentos que eu tenho, digamos assim, eu adquiri no YouTube. Indo atrás. Eu sou ratão do YouTube, tá ligado? Outra crença que eu tenho é: alguém já ensinou isso que eu tô procurando no YouTube. Eu só preciso achar... Dá mais trabalho, mas... E eu só preciso achar a palavra-chave que vai me trazer o vídeo certo, né? Mas, então, acho que essas duas coisas. Eu sou inconformado com a parada, eu sou obsessivo. E eu acho que um terceiro ponto, eu também acho que eu tenho uma autoconfiança em mim. Eu acredito que eu tenho capacidade pra aprender, sabe? Eu acho que isso me ajuda também. Então, eu não tenho dúvidas. Tipo assim, que, putz, eu acho que isso aqui eu não... Eu não sou bom nisso. Não é nem eu não sou bom, é tipo assim, ó, putz, acho que isso aqui eu não tenho capacidade pra aprender. Eu nunca penso isso. Talvez é uma arrogância da minha parte pensar assim. Talvez eu deveria ser mais humilde. Ou talvez esse é justamente o ponto Eu acho que, nesse caso, não é uma questão de humildade. Eu acho que é muito mais uma questão de autoconfiança mesmo. Então, tipo assim... Todas as vezes que tu tentou, tu viu que tu conseguiu chegar no resultado. Então, como que tu vai achar o contrário disso? Perfeito. E eu acho que é isso. Acho que a minha autoconfiança, ela está lastreada no meu passado, no meu track record, tá ligado? Todas as vezes que eu botei alguma coisa na minha cabeça, que eu queria aprender uma parada, eu fui lá e aprendi. E consegui. Então, hoje eu me sinto seguro de que se eu precisar aprender uma coisa nova, eu vou conseguir aprender. Eu até tava falando contigo, falei aqui no Bolha. Falei esses dias no Bolha, num dos episódios. Que eu tava muito na pilha de aprender a fazer código, a codar, né? Tipo, aplicativo. Enfim, por alguns projetos tá dando aí, algumas coisas, não quero dar muito spoiler, né? Mas eu acho que é importante eu ter essa skill, ou ter o mínimo dessa skill. E eu falei, cara, eu acho que dá. E quando eu digo que eu acho que dá, é genuíno. Tipo, eu realmente acho que eu tenho capacidade pra aprender, tá ligado? E eu acho que no próprio YouTube eu vou conseguir aprender pelo menos o mínimo. Pra eu conseguir codar o jogo da cobrinha que tinha no Nokia. Pelo menos isso, tá ligado? Alguma coisa eu vou conseguir aprender, ou pelo menos ter o mínimo da base pra eu saber, pelo menos, dizer se um cara tá me enrolando ou não tá, se ele tá ou não tá falando a verdade, se esse cara é bom ou não é, sabe? O mínimo, do mínimo, sabe? Acho que um quarto ponto eu acho assim, putz, eu acho
talvez vai ficar muito o podcast pro Léo falar bem dele mesmo, né? O cara tem uma autoestima muito alta. Mas eu acho que eu aprendo rápido. Acho que eu tenho essa característica também. É eu tenho facilidade em aprender. Tu tem uma sede pelo conhecimento. Sim, tu tem facilidade, mas é que tu vai muito atrás da informação. Eu tenho que aprender uma coisa nova. Cara, é bizarro, assim. Tu fala comigo hoje, eu não sei nada. Daqui um mês eu sei muito sobre aquele assunto, sabe? Porque realmente, mano, eu fico possuído pelo negócio, tá ligado? Eu fico obsessivo com a parada. Eu não consigo pensar em outra coisa, eu não consigo estudar outra coisa. Aí eu almoço assistindo vídeo daquilo, eu janto assistindo vídeo daquilo, eu vou dormir assistindo vídeo daquilo, eu durmo assistindo a parada, tá ligado? Literalmente, eu durmo, o celular cai na minha cara às vezes, tá ligado? Eu tô assistindo assim, pluf, cai o negócio, eu acordo, meu Deus, tava olhando o vídeo, eu desligo ali e vou dormir, sabe? Então, acho que isso também contribui pra todas essas coisas que a gente falou. Tá, e isso me leva pra uma próxima pergunta, que é o seguinte: qual que é o maior desafio pra ti em separar a vida profissional e pessoal? A gente sabe que hoje tu tem 2 dilemas em relação a isso, né? Tem o nosso casamento, que a gente trabalha juntos e talvez exista essa necessidade de separação. Mas tu também é um cara que mudou de vida nos últimos tempos em relação aos teus hábitos, em relação à tua saúde. Começou a olhar mais só pra ti, porque como tu tem esse perfil obsessivo em relação àquilo que tu te propõe a fazer, por muito tempo, desde que tu decidiu, é aonde eu vou me dedicar, a tua vida foi, bota aqui a viseirinha do cavalo e é dom. Uhum. Como que tu faz hoje essa separação? Existe essa separação? Não existe? Como que tu dá conta tanto da tua vida pessoal quanto da tua vida profissional? Eu acho que eu não separo. Tipo, acho que não tem essa separação de, agora eu vou ter um momento aqui pra vida pessoal, vida profissional. Acho que tudo é meio que a mesma coisa, assim, sabe? Mas o que eu vejo, que eu faço hoje, que me ajuda bastante, é priorizar momentos pessoais. Uhum. Então, eu tiro um tempo pra ter aquele momento, sabe? Acho que o esporte ajuda muito nisso, né? Porque o esporte, querendo ou não, tu tem que marcar um horário com outras pessoas pra jogar uma parada, né? Pra jogar um futebol, jogar um beach, jogar tênis, sei lá, jogar alguma coisa. Então, tu tem um compromisso com outras pessoas. Então, meio que tu blocou aquele momento na tua agenda, não tem como tu desmarcar, né? Mancada. Então, acho que é isso. Eu priorizo, eu dou prioridade, tá ligado? Tipo, eu boto na minha cabeça que, pelo menos 2, 3 vezes na semana, ou até 4, acho que umas 4 vezes na semana, eu vou jogar. E se me convidarem pra jogar, eu vou jogar. E é isso aí, tá ligado? Tipo, eu já botei na minha cabeça que não vou fazer outra coisa naquele momento. A minha visão como esposa é que o Léo do passado, ele achava que se eu quero ter sucesso, eu preciso pensar na minha empresa 24 horas por dia. E eu acho que tu começou a ter um pouco mais de flexibilidade em relação à tua rotina, de entender que sim, tu tem que pensar muito na tua empresa, tem que ser all-in. Uhum. Mas isso não vai dar certo se o Léo CPF não estiver bem. Eu acho que é uma boa leitura. E eu acho que também, assim, por eu ter esse perfil muito 880 de não conseguir parar de pensar na coisa, o esporte e o exercício físico, ele meio que te obriga a não pensar naquilo, sabe? Então, por exemplo, não tem como tu tá jogando futebol com teus amigos, no meio do futebol tu tá pensando no processo, ou na criação disso, na criação daquele outro. Tipo, automaticamente tu vai ser obrigado a te concentrar no jogo. Porque senão tu vai perder, senão tu não vai conseguir, sei lá, performar, sabe? Ou jogando beat, ou... Na academia, acho que menos, porque na academia tu escuta um podcast e daí tu fica, meu Deus, fervilhando, né? Mas daí eu acho bom, porque eu acho que é um momento também de tu ficar recluso ali, tu bota teu fonezinho, liga o anti-ruído, então tu fica, tipo, ouvindo um podcastzinho, assim, com a cabeça fritando, endorfina. Já eu gosto de ouvir música na academia. Às vezes eu escuto podcast. Eu faço os dois. Mas na academia é mais difícil, na academia eu fico pensando na dom, né? É inevitável, você não consigo pensar em outra coisa. Até porque eu não acho interessante pensar sobre outra coisa, pra falar bem a real, tá? Tipo, não tem interesse em nada que não seja relacionado a dom ou em como... A não ser quando tu começa a ter um assunto que domina teus pensamentos, que é... Sim. Coisas completamente aleatórias. Tipo, assim. Que nem eu tava na pira do universo um tempo atrás, né? Sim. Daí eu entrei na obsessão de que eu queria aprender tudo sobre espaço e universo. Daí eu estudei teoria da relatividade do Einstein. Estudei como que foi descoberto o primeiro buraco negro... Estudei, tipo, umas paradas nada a ver, assim. Como que a luz se distorce. Sabe como que as pessoas sabem? Olha só. Sabe como que tu sabe se um objeto, ele tá muito distante ou muito perto de ti no espaço? Pela cor da luz. A luz, ela viaja no espaço e ela se distorce. E ela vai ficando com uma coloração diferente.
Agora eu não me lembro qual que é a cor, tá? Mas é tipo assim, ó. Se a luz tá vermelha, se tu tá vendo uma luz vermelha, ela tá muito longe. Se tu tá vendo uma luz azul, ela tá muito perto. Curiosidade inútil. Pra alegrar a E tua... eu acho incrível que ele não esquece, porque eu sou Não, eu aprender esqueço isso. a cor. Agora eu não me lembro qual que é a cor certa. Mas, Tá, mas o existe um conceito range, assim, todo. tipo... Se eu escuto Vermelha, isso aí, amarela, passa 2 roxa. dias, eu não sei mais nada. Exato. Então, essa é uma das coisas que eu aprendi. Nos meus momentos de obsessão com o espaço. Eu aprendi também que o tempo é relativo. Isso é muita loucura. Tipo assim, ó. O tempo passa... Literalmente, o relógio, ele tica diferente. Se tu tiver na Terra, tipo, no chão, e tu tiver no topo da Torre Eiffel. Porque o espaço, ele é relativo. O tempo e espaço, no caso, né? O tempo, ele é relativo e isso é o tempo e espaço. Então, basicamente, quanto mais afastado eu tô de um objeto massivo, menos distorcido tá o tempo. Quanto mais perto eu tô de um objeto massivo, mais distorcido tá o tempo. Então, menos distorcido em cima da Torre Eiffel, mais distorcido embaixo. Ah, Léo, é 50 segundos de diferença? Não, é tipo milésimos. Tipo assim, eu não sei quanto tempo tu teria que passar no topo da Torre Eiffel pra sentir a diferença, mas seria muitos e muitos anos. Mas, por exemplo, se eu tô muito perto de um buraco negro, o tempo tá passando diferente lá do que o tempo aqui. Então, o cara tá ficando mais velho, mais rápido aqui do que lá no buraco negro, tá ligado? Isso é muito maluco. Morar, então, perto do buraco negro é o segredo da juventude. É. E tipo assim, ó, se eu ficasse a vida inteira no topo da Torre Eiffel, eu ficaria mais velho, mais devagar do que quem tá lá embaixo, tá ligado? Então, comprar um apartamento no 30º andar é... Eu tô contribuindo pro meu envelhecimento tardio. É, mas é que como tu tá tão perto da Terra, a diferença vai ser tipo 1 segundo a cada 10 anos, tá ligado? 15 anos. Tu vai ter 1 segundo a menos de vida ou a mais de vida, sabe? Sim. Então, a distorção, ela tá muito baixa pra tu sentir o efeito, né? Mas enfim, coisas que eu aprendi nesse meu momento obsessivo com Tá vendo, espaço gente? É e isso. universo. Ele sempre vai ter uma obsessão. Então, por isso que, se ele não é com o trabalho, vai ser um assunto super pontual. E aí, é nisso que tu vai ficar assistindo o tempo inteiro. Tu sempre tem um tema. Geralmente de negócio, mas se não é alguma coisa aleatória, assim, né? Mas tu sabe que eu acho que isso é uma coisa muito mais positiva do que negativa? Não, eu acho que não tem nada de negativo. Tipo, eu também, ó. Eu acho que é muito mais positivo que negativo. Tipo assim, ó, todos os caras que eu admiro, que eu respeito, que eu me inspiro, são caras que eram obcecados pela parada também, tá ligado? Obcecado pelo que eles faziam. Pensavam naquilo 24 horas por dia. Fizeram aquilo durante muitos e muitos anos. E o curioso é que isso não é forçado. Não é assim, tu pensa... Nossa, pra Dom dar certo, tem que pensar nela 24 horas por dia. É de ti. Tu já pensa nela 24 horas por dia. Tu já pensa em negócio, tu já pensa em vendas, tu já pensa em tudo isso. Tu não te força a pensar naquilo. É. Eu acho que eu tenho um rolê assim, ó, quando eu me importo com a parada. E daí eu falei que eu não me orgulho do tempo que eu trabalhei com meu pai, né? Eu acho que é porque eu não tinha amor por aquilo. Eu não tinha... Eu não me importava... Não me importava é uma palavra forte também, né? Vou estar sendo injusto. Mas talvez eu não tinha aquele tesão, aquele amor que eu tenho pela Dom, ou que eu tinha pela música, né? De me importar nesse nível, de ser o centro da minha vida, como são essas coisas, sabe? Então, tipo, essa obsessão que eu tenho com a Dom hoje, eu tinha com a música também. Eu lembro que eu não conseguia ouvir uma música sem... Eu não conseguia trabalhar ouvindo música, porque eu me desconcentrava. Como eu produzia na época, eu ficava reparando, tipo assim... Nossa... Como tá bem comprimida essa voz. Nossa, tá bem equalizada essa guitarra, tá ligado? E daí ligado? tu botava no alto, assim, do carro e falava... Olha, escuta aqui, tá vendo isso aqui? Nossa, tá vendo que tem um delay, tipo... Nesse efeito aqui, nesse momento e tal. Eu ficava reparando nesse tipo de coisa, porque é isso. Eu ficava tão obcecado com o negócio que, tipo... Caraca, meu Deus, eu ficava... Tudo era motivo... Tudo era insight, tá ligado? Tudo era um insight, era uma ideia que eu poderia ter, uma coisa que eu poderia acrescentar, enfim. E eu acho que é um pouco disso, sabe? Por isso que é natural, porque eu me importo realmente muito com a Dom, né? E voltando pra o cerne da pergunta, pro princípio. Já nem me lembro mais, eu tô esquecendo as perguntas, falando tanto. Tu não faz separação entre vida pessoal e profissional. Não, eu não faço. Eu acho que eu não faço. Tu não te preocupa com isso? Não me preocupo. Eu me preocupo em fazer o máximo que eu posso que eu posso fazer durante o dia. Tem dias que eu não consigo dar meu máximo, mas eu acho que, assim, quando eu tô dando meu máximo, é muito claro, porque rende muito. Então, tipo assim, cara, uma semana que eu dei a vida, Produziu. Assim, montanhas serão movidas dentro da Dom, tá ligado? E eu não faço muito essa separação, sabe?
Então, tipo, é isso. Se eu quiser ir jogar no final do dia, eu vou ir jogar. Depois eu vou voltar. Se tiver que trabalhar, eu vou trabalhar. E se tiver que fazer, eu vou fazer. Às vezes nem tem que trabalhar, mas tu tá sentado no sofá e tu pensa... Vou fazer tal coisa. E tal. Teve um insight. Eu acho que... sabe que eu acho que morar em apartamento ajuda nesse sentido? Quando eu morava em casa, que daí tinha separação, tipo, o meu quarto era no segundo andar. Também quero uma casa no segundo andar. Acho que uma casa térrea ajuda nisso. Meu quarto era no segundo andar e a sala era no primeiro. E daí minhas coisas ficavam no segundo andar e a sala ficava no primeiro. Então, tinha muito essa separação, sabe? Se eu tava trabalhando em casa, eu tinha que estar no segundo andar, no caso, na casa dos meus pais, né? Mas lá em casa é tudo numa coisa só. Então, tipo, o PC ele sempre fica ali por cima, na escrivania e tal, que já é do lado do sofá, daí tá tudo meio à mão. E se ele não tá na escrivania, ele tá na mesa de jantar, que também é do lado do sofá, então tá tudo meio à mão. Daí é tipo, tô passando, tô indo pro sofá, vou pegar meu PC, vou deixar ele ali no sofá. Daí é isso, fiquei entediado, não tem nada pra fazer no YouTube, vou abrir aqui. E é bizarro. Tu sempre arruma uma coisinha, né? Sempre arruma uma coisinha. Às vezes não tem nada pra fazer, mas é isso. Daí dá uma olhada nas planilhas, dá uma olhada nos números, daí tu vê, cadastrar isso aqui errado, tem que fazer de novo. Aí tu começa a achar, entendeu? Sim. E seguindo nesse assunto de vida pessoal, a galera quer saber sobre o teu emagrecimento. Boa! A gente planeja fazer um dia um episódio do Bolha mais voltado pra esse assunto, né? Mas conta rapidamente, assim, um pouco... Dá um release aí da tua vida relacionada a esse assunto nos últimos anos. E o quanto isso influenciou, de repente, no teu dia a dia, na tua vida pessoal. Boa. Cara, olha que loucura. Na pandemia, eu fui a 107 quilos. Não vou reformular. Eu casei, a gente casou, em 2019, em outubro de 2019. Eu tinha 76 quilos. Em 2020, no auge da pandemia, um ano depois, em outubro de 2020, eu tava com 107 quilos. Eu tinha engordado 31 quilos em um ano. Como que tu fez isso, Léo? Caraca, que loucura, meu Deus, o Léo deve ter um problema de tireoide. Não, mano. Eu só virei um gordo maluco, comedor de pizza e pastel e tudo. Era tipo assim, mano, vai comer essa cadeira aí? A cadeira dá pra comer também, tá ligado? Era tipo assim, mano... Mas também acho que a gente tava no auge de uma ansiedade, assim. Não, com certeza. Tudo ruim, né? Em casa. Foi o pior momento da Dom também. A gente tava vivendo um momento ruim na Dom, porque a gente tinha acabado de diminuir um pouco a operação, graças a Deus, a gente saiu do escritório um pouquinho antes, né? Isso foi uma cagada, foi sem querer. Foi uma coincidência. Mas, então a gente tinha acabado de casar também, então já tava naquele... primeiro ano de casado, querendo ou não, tem um processo de... Quer fazer jantinha especial. Não, né? tipo, tem também aquele processo de adaptação, né? Tipo, querendo ou não, a gente nunca tinha morado junto, então tinha aquelas questões ali, que aquele adaptação no início tem alguns problemas que acontecem, que é normal, é do jogo. Tradicional, todo mundo tem. Então, acho que juntou todo esse monte de coisa, sabe? E daí a gente meio que tava trancado por causa do negócio da pandemia e tal, trancado dentro de casa, daí tudo era motivo, era tipo, tamo triste, vamos pedir um negócio pra se afogar as mágoas na comida. Tamo feliz, deu uma coisa legal, vamos comemorar comendo. Então tudo era motivo e virou uma compulsão muito maluca, tá ligado? E aí, cara, um ano depois eu tinha engordado 31 quilos, era loucura, assim, eu não me reconhecia. Eu me olhei no espelho e falei, cara, não é possível, esse não é eu, tá ligado? Tipo, eu não sei quem é essa pessoa que eu tô vendo aqui, porque não sou eu. Isso aqui era, tá ligado? Tipo, não é eu, mas sou ao mesmo tempo. Então era muito louco, assim. E foi desesperador. Foi tipo assim... Cara, é bizarro, porque... Quanto mais fundo tu vai nessa questão da comida... E daí talvez aqui a galera do body positive vai ficar louca comigo. Mas, cara, quanto mais fundo tu vai na questão da comida... Quanto mais tu te larga... Quanto mais tu engorda... Pior vai ficando a tua autoestima. E pior vai ficando... a maneira como tu se sente no dia a dia, tá ligado? Então, era bizarro assim, ó. Quanto mais gordo eu ficava, quanto mais eu engordava, quanto pior eu comia, mais eu me sentia um lixo, tá ligado? Mais eu me sentia, cara, um merda. A sensação não era nem, eu tava mal, não, eu tava meio triste. Não, eu me sentia um merda, tá ligado? Eu me olhava no espelho e falava assim, eu sou um bosta, tá ligado? E não só esteticamente, mas assim, de disposição, né? Tudo. Disposição, esteticamente... autoestima, tudo. Era tipo assim, que merda eu tô fazendo da minha vida. E é louco, porque quando tu tá lá, tu não consegue imaginar como é que tu vai sair, tá ligado? E agora que eu tô muito fora, que eu já emagreci esses 31 quilos tudo de novo, né? Então voltei pro peso do meu casamento. Eu também não consigo imaginar a vida com 107 quilos de novo, tá ligado? E tu sabe que eu lembro de uma conversa que a gente teve quando tu já tava incomodado, porque eu acho que também teve isso. Levou um tempo pra tu ficar realmente incomodado com o teu sobrepeso.
E eu também tive um sobrepeso nessa época, né? Eu pesei uns 15 quilos a mais do que eu tenho hoje. E aí, eu sinto que demorou um tempo pra tu ficar realmente incomodado. E quando tu já tava incomodado com a questão do teu peso, eu lembro que a gente teve uma conversa que eu falei assim, amor, tu lembra que quando tu casou, tu tava chateado porque tu não tinha conseguido emagrecer o que tu queria emagrecer pro casamento? Tu tava te achando pançudo, sabe? Porque o Léo, ele sempre foi aquele falso magro. Então, ele tinha pancinha, mas ele era um cara magro. Ou seja, naquela época que tu tinha muito menos peso, tu te achava relativamente gordinho. Pançudo. Imagina se daqui 2, 3, 4 anos, tu olhar pra como tu tá hoje, com 107 quilos e pensar, não era tão ruim assim. Não, e daí nessa conversa aí, a gente pegou uma foto de uma vez da gente ir na praia, época que eu tava cabeludo ainda. E a gente tava também gordinho, e daí a gente tava fazendo foto do antes, né? a gente tava fazendo uma foto do antes. E a gente olhou pra aquela foto e falou, meu Deus, olha como tu tava magro aqui. E aquele era o meu antes. Ou seja, eu tava muito mais gordo do que naquela foto. E a gente olhou e pensou assim, meu Deus, hoje era nosso sonho ser assim. Né? E aí a gente se deu conta que se a gente não parar, daqui 2 anos a gente vai olhar pra nossa foto de hoje e vai pensar, nossa, não tava tão ruim assim. Eu queria voltar a ser assim, sabe? Ou seja, a gente tem que dar um stop nisso, porque senão não vai ter fim. Não, e tipo assim, ó, mano, eu tava depressivo pra caraca, tá ligado? Tipo, muito depressivo com aquela situação, mano. Literalmente era... tu nunca chegou a fazer um diagnóstico, mas eu, como tua esposa, acho que tu chegou a ter depressão. Eu também acho que eu desenvolvi, tipo, sei lá, um nível baixo, assim, pequeno ali. Não foi anos, não foi, nossa, meses e meses, mas... Não, foi naquele período. Mas durante aquele período ali, sabe? E, cara, foi muito ruim, enfim. E é complicado porque, tipo, eu a vida toda... Eu, tipo, tive problema com peso. Então, tipo, já tive efeito sanfona a vida inteira. Muitas e muitas vezes. Eu, quando era criança, eu era o gordinho da turma. Então, acho que isso também me assombrou a vida toda, tá ligado? Então, eu lembro que quando eu era criança, eu era o gordinho da turma. E o meu sonho era ser o magro, tá ligado? Não ser mais o gordinho da turma. E aí... Na época até sofri um bullying por isso e tal, mas na época não existia muito essa questão de bullying, então era não tinha esse nome. Era frescura de guri, tá ligado? Frescura, tá ligado? Mas eu até acho que foi bom de falar. Minha mãe nunca me colocou nessa posição de, tu é o gordinho pobrezinho da turma, pobrezinho do Léo. Ela sempre falou, não, meu, relaxa, não é pra tanto, vai lá, tu vai emagrecer, não vai ser, não aceita e tal. Então eu acho que isso foi muito bom, porque eu não cresci muito com essa coisa tão forte dentro de mim. Mas, querendo ou não, sempre tive essa questão de emagrecer. Então, daí, depois ali na adolescência, emagreci, né? E daí consegui ficar magro. Daí, depois engordei, emagreci. Várias vezes eu engordei, emagreci. Mas daí, na pandemia, eu engordei. Eu falei, não, agora eu vou... Agora vai ser o ouro ou nada. Tá ligado? Agora nós vamos engordar. Agora nós vamos explodir, tá ligado? Enfim, e daí... Cara, eu não lembro quando que aconteceu, mas em algum momento eu falei, cara, não dá mais, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, eu não aceito mais isso pra mim, sabe? Tipo, não é possível que eu vou continuar sendo essa pessoa. E aí o processo de emagrecimento começou. Ele começou em 2021, esse processo. Eu não sei se foi final de 2020, mas... Final de 2021 foi quando eu emagreci também. Em 2021 foi quando começou. Em 2022, que foi quando a gente foi pra aquela sala, né? A sala anterior é essa aqui. Eu já tava um pouco mais magro, já tava ali na casa dos 90 e poucos, assim... Mas, tipo, se tu olhar pra eu naquela época, com 90 e poucos, que é o que tem registro, né? Porque do 100 pra cima não existe registro. Eu literalmente, eu parei de tirar foto, eu parei de aparecer em vídeo, eu parei de aparecer em público. No máximo, e uma selfie ou outra minha, assim. Nossa, mas é muito raro, porque literalmente, eu não gostava, tá ligado? Eu tinha vergonha de mim. Essa é a real. A palavra é essa, eu tinha vergonha do que eu tinha feito comigo mesmo. E aí, 2022, tava na casa dos 90 ali, cheguei a pesar 80 e poucos de novo... Daí, 2023, emagreci mais, cheguei a bater os 70 e poucos ali, tipo 79 e tal. Aí, no final de 2023, engordei de novo, voltei pros 80 e poucos, e daí agora 24, final de 23 para 24. Já tava mais magro de novo, e daí agora finalmente cheguei. Final de 2024, cheguei no meu peso ideal. 2024 foi o ano que eu emagreci mesmo, consegui ficar bem magro bastante tempo. E aí, eu já tô há bastante tempo agora de novo no peso do casamento, já faz uns bons meses, né? Acho que já vai fazer quase um ano que eu tô no peso do casamento. Consolidamos. Agora consolidamos. E daí agora estamos no processo, porque agora eu não voltei pro peso do casamento, mas não me basta. Pra mim eu ainda tô pançudo. E de fato estou pançudo. Ainda sou falso magro, então agora estamos num período de
desenvolver massa magra, definir e tal, pra daí ter um corpo legal. Aí botar o shape, o famoso, né? Mas basicamente foi isso. E assim, ó, eu não sou médico, não vou ficar recomendando aqui, mas a minha recomendação é, se tu pode pagar por um acompanhamento, pode pagar por a canetinha mágica lá que te ajuda, faz o rolê, não fica passando trabalho. Se tu tem acompanhamento médico e tal, eu sou dessa opinião, né? Usei dos recursos financeiros e médicos pra me ajudar nesse sentido e poder ter o resultado... não é o rápido, não é o dia do dia pra noite, mas poder ter mais resultado, sabe? Poder me ajudar. Cara, eu tava desesperado, eu precisava sair daquela situação. Então, pra mim, foi muito bom. Mas, óbvio, façam com acompanhamento, né? Não saiam fazendo aí da cabeça e tal. E se tu é contra também, tá tudo certo. Ninguém é obrigado a fazer nada, né? Mas eu fiz acompanhamento, usei, me ajudou pra acelerar e tal. Não é só isso não adianta, né? Tu precisa fazer exercício e comer bem. Mas eu sou da opinião que se eu posso pagar pelo negócio pra me estressar menos, não é não me estressar, porque estressar vai ser mudança de rotina, de vida e tal. Mas se eu posso pagar pelo negócio pra não me estressar tanto, pra facilitar, vou pagar. E é isso aí, não gostou, morde as costas. Não vem encher o meu saco nos comentários. Tá, e assim, agora é aquela pergunta. Tá, qual? Qual o sentido da vida? Profunda. Tá. Pra ti, meu amor, Pra mim. o que é sucesso? E hoje, tu acha que tu já vive a vida que tu sonhou? Tá, vamos lá. Não sei o que é sucesso. Difícil dizer isso, né? Tipo, o que é sucesso? Mas eu acho que, serei um cara muito bem sucedido quando eu tiver uma empresa muito grande, quando a gente tiver nossos cabecinha branca fazendo correrio dentro de casa, quando a gente tiver uma casa grande, toda mobiliada, com tudo que a gente sonhou, quando a gente tiver os carros que a gente sonhou, e ter uma família com saúde, financeiramente bem, estável, dinheiro não vai ser mais um problema. Acho que sucesso pra mim é isso. Uma empresa muito grande. Tem outra coisa. Colaboradores satisfeitos e com tesão pela empresa. Acho que isso é sucesso pra mim também. Eu quero que a Dom seja um lugar que eu ame estar, que eu tenho um tesão imenso por trabalhar, mas que as pessoas aqui dentro tenham esse mesmo tesão, sabe? Isso pra mim é sucesso. Não, eu não quero ter só uma empresa muito grande e eu ser muito rico e as pessoas odiarem a empresa, sabe? Ou ser um lugar tóxico, assim, tipo, não legal, sabe? Eu quero que a galera tenha tesão por trabalhar aqui, eu quero criar um ambiente legal, que valoriza, que recompensa, eu quero mudar não só a minha vida através da Dom, mas mudar a vida das outras pessoas que confiaram e que construíram essa empresa junto com a gente. Então, pra mim, isso é sucesso também. Mas voltando mais pra vida pessoal, né? Acho que é isso. Dinheiro não ser mais um problema, não ser mais uma questão de será que eu posso, será que eu não posso? É só uma questão de eu quero comprar isso? Tá, então eu posso, né? Ou não quero? Tá, não quero também. Putz, tô meio materialista nessa minha resposta, né? Mas meu sucesso é pra mim, não é pros outros, né? Isso aí. Mas hoje, tu acha que tu tem a vida que tu sonhou? Eu acho que não. Acho que a vida que eu sonhei eu ainda não tenho. Eu acho que eu tô muito encaminhado. Eu não acho mais que é uma questão de se, é uma questão de quando. Então, todo o trabalho que eu venho fazendo, que a gente vem fazendo, né? Tô respondendo eu. Mas que eu venho fazendo nos últimos tempos é pra acelerar o quando, mas não é mais uma questão de si, né? Porque a gente já acertou o negócio. A gente sabe que é a Dom. A gente sabe que é a Dom que vai mudar a nossa vida, que vai trazer esse sucesso pra gente. A gente só não sabe quando. Mas tá claro que vai acontecer. Não é mais uma questão de se vai ou não vai. Tá claro que vai acontecer. Agora a gente tá tentando trabalhar pra esse quando. Será que vai ser daqui 5 anos? Será que vai ser daqui 10? Será que vai ser daqui 1 ano? Né? E isso a gente pode trabalhar pra influenciar, pra acelerar esse processo, né? Mas sucesso é isso. Então ter minha família. Acho que família é a coisa mais importante. Tu, os nossos filhos, os nossos cachorros, nossos pais. Ter a nossa família muito bem formada, tudo muito intacto, muito sólido, uma boa relação com todo mundo, a gente se amar. Depois, a parte financeira, não ser mais um problema. A gente ter os bens, as coisas que a gente quer ter. E terceiro, a empresa, né? Uma empresa grande, uma empresa foda, que as pessoas olhem e admirem e falem assim, caraca, eu respeito essa empresa, eu respeito os donos dessa empresa.
Tu entra, os colaboradores falam com carinho sobre o negócio, sabe? O negócio muda a vida das pessoas, sabe? Eu sempre fico perguntando, tá, e aí, quanto é que... Tipo assim, eu pergunto isso pras pessoas que trabalham aqui, né? Tipo, cara, e aí, tu já é o que mais ganha na tua família? Cara, já sou. Tipo, tá, e teus pais um dia já ganharam quanto tu ganha hoje? Cara, nunca ganharam. Caraca, que fera, tá ligado? Tipo assim, eu sei que eu tô mudando a vida... Eu não, né? A empresa tá mudando a vida de uma família, tá ligado? Tipo assim, para pra pensar, às vezes o cara tem 25 anos e ele já ganha mais do que o pai dele ganhou a vida inteira. Cara, isso é incrível, tá ligado? A geração dele vai ser melhor do que a geração do pai. Eu tava ouvindo um podcast que tava falando sobre isso. Tipo assim, cara, a gente quer que os nossos filhos, eles sejam melhores do que a gente, tá ligado? Não era um podcast, era um post que tu me mandou. De tipo assim, talvez eu não fiz nada pra merecer a criação que eu tive, que foi muito melhor que a criação que o meu pai teve, de oportunidades, de condição financeira e tal. E os meus filhos, eles não vão ter feito nada pra merecer também. Mas é isso, eu quero que eles sejam melhores. E quero que os nossos filhos deem uma condição pros meus netos melhores ainda. Netos, se um dia vocês ouvirem isso, que eu... o vídeo é bom que ele fica, né? A internet tá aí, né? A internet tá aí pra trazer perpetuidade pro que a gente tá falando. Eu quero que os meus filhos deem pros meus netos oportunidades melhores do que as boas oportunidades que eu já vou dar pra eles. Que eu garanto que eu vou dar. E muito melhores do que as que tu recebeu também, Exatamente. né? Melhores ainda do que as que eu recebi. Então é isso. Acho que isso é sucesso pra mim. E não, acho que eu não alcancei ainda. Acho que tem muito, muito pra alcançar. Ih, tô longe ainda, eu acho. Acho que eu tô longe. Mas volto a dizer, já tenho claro que não é uma questão de si. É uma questão de quando. E falando de família, quando que tu percebeu que era a hora certa pra casar? Ou tu acha que existe essa questão de hora certa pra casar? Cara, assim, ó. Eu acho que existe a hora certa pra casar. E eu acho que tem que ser um alinhamento que tem que ser feito muito claro entre o casal. Eu não sei dizer, assim... Eu acho que não tem uma receita de bolo, tipo... Ah, se tu, sei lá... tiver esses elementos, automaticamente o seu casamento ou o seu namoro está qualificado para o casamento. É o momento certo. Mas pra nós, eu acho que foi muito claro, eu soube identificar muito claro. A gente tinha um alinhamento muito bem alinhado. Era um alinhamento muito bem feito. Do que a gente queria pro nosso futuro, do que a gente queria pra nossa empresa, do que a gente queria pra nossa vida, como que a gente ia dividir dinheiro, o que era certo pra ti, o que era certo pra mim. Então tudo isso trouxe essa clareza e essa certeza de que a gente estava pronto pra casar. Não necessariamente pronto, né? Mas que era o momento certo pra casar. Eu sei identificar isso nas pessoas também. Eu acho que quando a gente tem contato assim, com um casal que namora e tal, eu sei identificar, porque daí eu levo em conta a minha experiência, eu consigo comparar um pouco assim, e às vezes eu vejo, putz, eu acho que esse casal aqui não tá alinhado. Não tá alinhado, Não é que eles não estão prontos pra casar, mas, cara, tem falta de alinhamento aqui e pela minha experiência de casamento... Quando isso não tá alinhado, vai virar um problema no casamento depois. Mas eu não sei dizer, assim, a receita de bolo pra galera que tá nos ouvindo, assim, nossa, cara, se tu tiver isso aqui no teu casamento, tu pode casar. Mas eu acho que é muito essa questão do alinhamento. Tipo assim... E também a questão financeira, né? Também a questão financeira. Tu não vai casar pra te endividar, pra passar fome, pra... baixar consideravelmente o padrão de vida que tu tinha na casa dos teus pais. Acho que dependendo do padrão de vida que tu foi criado, talvez tu vá ter que dar uma regredida. Mas o ideal é que tu não regrida muito, né? Porque senão tu começa a atribuir ao casamento uma insatisfação pessoal. Uma falta. Exato. Mas eu acho que o que vai determinar se tá ou não tá no momento certo é isso. É o quão alinhado vocês estão sobre tudo, sabe? E é conversar sobre tudo. Dinheiro, família. O que é sucesso pra ti, né? Tipo, onde é que tu quer estar daqui 10 anos? Como é que tu pretende construir a família? Tu quer que... Quanto que tu quer que os avós se envolvam, sabe? Tu quer colocar os nossos filhos numa escola particular ou numa escola pública? Em particular, tá? Qual escola? Até isso a gente alinhou, né? Tipo assim, até... Tá, não, vai ser ou essa ou aquela. Cara, olha, isso é muito louco. A gente um dia sentou pra conversar qual escola particular o nosso filho vai estudar quando ele crescer, tá ligado? E a gente já definiu que vai ser duas. Vai ser uma dessas duas, né? Então, assim, eu acho que esse nível de alinhamento, essa profundidade no quanto que a gente ia nas conversas, foi o que trouxe essa certeza pra gente. Pros outros, eu não sei dizer. E talvez. É o que faz ter um casamento mais tranquilo também, né? Mas... Porque tudo já foi alinhado. Não que não tenha novos alinhamentos a serem feitos, né? Sempre tem novas coisas que vão surgindo. A vida vai mudando, né? A vida vai mudando. E eu sempre digo aquilo. O Léo que tu é hoje não é o Léo que eu casei. Perfeito.
Tu mudou. E assim como eu mudei também. Então, esses alinhamentos, eles precisam continuar acontecendo, porque senão a gente vai, em algum momento, se desalinhar de verdade e talvez não vai conseguir levar o casamento pra frente, né? Então, é por isso que o momento em casal é importante, conversa é importante. A gente conversa muito sobre tudo, sobre o tempo inteiro, sabe? Então, acho que isso é o que vai nos alinhando e nos conectando cada vez mais. Mas o fato é, se tu não trabalha ou não tem o mínimo de estabilidade financeira, não casa. Tipo assim, vai arrumar um trabalho, vai estar ganhando bem pra não ficar passando trabalho, tá ligado? Tipo, ninguém merece, casar e ficar passando trabalho, que nem tu falou, regredindo drasticamente o padrão de vida só pra viver o amor, só pra viver. Cara, espera, tá ligado? Não tem necessidade. E outra coisa, se também é o casal brigão, namoro que fica brigando, o tempo inteiro picuinho, o tempo inteiro tão brigado, o tempo inteiro tão... Um não fala com o outro, não casa. Tá errado, tem alguma coisa errada, tá claro que tem alguma coisa errada. Todo tempo vocês estão brigando, tá ligado? Ah, é que a gente é assim. Não é assim, vocês estão sendo burros. Ou são imaturos, ou tem um desalinhamento muito grande. Tá, né? é burrice, cara. É burrice casar nesse momento. Tipo assim, desculpa ser duro, ser honesto demais, mas é burrice. Tem alguma coisa errada, vocês não estão resolvendo isso, ou não estão alinhando, não estão conseguindo chegar num consenso, e vão casar pra amplificar a parada, porque daí a briga vai ser dentro de casa, e aí dentro de casa não tem mãe pra se meter, não tem amiga pra dar opinião, e aí só Deus sabe o que vai acontecer, tá ligado? Então, assim, os sinais... Geralmente, nessa questão de namoro que casa e não dá certo, os sinais, eles sempre estiveram lá, sabe? E geralmente é bizarro, porque geralmente a família já percebe, os amigos já percebem, mas o casal, ele escolhe ignorar. Acreditando que, não, mas vai ser diferente. E não vai ser diferente. Não vai ser diferente. O casamento não vai mudar. Vai ser pior. Vai ser pior, exatamente. Tem que ter muito amor e maturidade pra passar por cima de problemas que não foram resolvidos no namoro. Eu queria que tu trouxesse, pra gente encerrar esse episódio, um insight que é o insight do Léo. Tá. Tipo assim, um conselho generalista sobre a vida. Tá. Algo que tu acredita, algo que tu acha que as pessoas precisam ouvir, algo que tu defende. Um insight generalista sobre a vida do Léo. Cara, acho que tem muito a ver com o que a gente falou antes no início. Tipo assim, ó. Talvez eu vou falar isso porque isso tem muito a ver comigo, tem muito a ver com quem eu sou. Mas o meu insight pra vida é: seja obsessivo com as paradas, tá ligado? E tipo assim, ó, eu acho que tu tem que ser meio... Cara, arrogante não é a palavra, mas tu meio que tem que, tipo, cagar, te fechar um pouco, sabe? Tipo assim, ó. Ser obsessivo é se fechar pro mundo e focar só naquilo, e pensar só naquilo, e fazer só aquilo. E daí minha família vai ficar chateada comigo, que eu não vejo mais tanto eles, que eu não dou mais... Foda-se, tá ligado? Tipo, é a tua família, Não, então faz um combinado, futuro. Né? Tipo assim, olha só. Não combina com ninguém, foda-se, caralho, tá ligado? Não, mas é se a minha fosse vida. os teus pais, tu ia combinar. Não ia combinar coisa nenhuma. É a minha vida, é o meu sucesso, é o meu resultado, é o meu futuro. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer por mim. Meu pai não vai fazer por mim, minha mãe não vai fazer por mim também. Minha irmã não vai fazer por mim. Minha esposa talvez não vai fazer por mim, tá ligado? Então, tipo assim, pensa no teu futuro, pensa na tua família. Tipo, pensa na tua família, é tu e a tua mulher. Começa por aí, tá ligado? Pensa no que vai ser melhor pra vocês, no que vai dar um futuro melhor pra vocês e pros filhos de vocês. E depois vem todo o resto. Depois vem os amigos, depois vem a família, depois vem pai, depois vem mãe. Eu não acredito em desonrar pai e mãe, tá? Não me entende errado aqui. Honra teu pai, honra tua mãe. São princípios que pra mim são muito importantes e eu me certifico de fazer isso também. Mas o que eu tô querendo dizer é assim, ó. Eu vejo que muita gente, tipo, fica nessa de... Cara, eu tenho que agradar minha família. Daí eu tenho um tio meu que eu gosto muito. E daí eu tenho que ajudar o cara. A minha avó cobra a atenção. A minha avó me criou, daí eu devo isso pra minha avó. Cara, se a tua avó te criou, estamos partindo do pressuposto que ela te criou com amor, mas sem querer nada em troca, né? Então, tu não deve uma coisa pra ela pro resto da vida. Então, faz a tua vida, cara. Seja obsessivo com a tua parada, corre atrás do teu sucesso, te fecha um pouco pro mundo, sabe? É aquilo, fica um ano dentro da caverna e, tipo, volta um ano depois irreconhecível, mas com resultado, com sucesso, com uma empresa criada, com as coisas andando, sabe? E é isso, não aceita não como resposta. Acho que existe uma rebeldia, assim, que é importante pra quem quer ter sucesso, sabe? Tipo, de se rebelar contra a mediocridade, contra o tipo assim, eu não posso, eu não consigo. Como assim não pode, tá ligado?
A internet tá aí, tudo existe na internet. Sempre, já existe alguém que ensinou a fazer e já passou pelo problema que tu tá passando hoje. Então, só quem acha que não pode é tu e o hater da internet, tá ligado? Porque a partir do momento que tu falar assim, cara, eu posso, eu consigo, tu vai conseguir fazer, tá ligado? Tu vai conseguir encontrar essa opção. A não ser que, sei lá, tu esteja numa situação de rua, tá ligado? Aí, ok, aí a gente tá falando de outra parada. Mas se tu tem tua vida, tá tudo certo, ou tá tudo minimamente viável, cara, para de dar desculpa, tá ligado? Tipo, para de ser o bebê chorão. Vai lá e faz. Vai lá e bota a cara. E troca a porcaria da roda do carro com o carro andando. O mundo não é dos planejadores, o mundo é dos executores. Então o cara que nem a gente falou antes, o cara que tá na pista, ele tem 1% de chance de ganhar. O cara que... E ele pode ganhar, ele pode acertar esse 1%. Ele pode acertar o cu da mosca, né? Agora, o cara que tá na plateia, na arquibancada, ele tem 0%. 0,00%. Então, o cara que tá na plateia, é certo que ele não ganha. O cara que tá na pista, se ele tiver 1% de chance, é 1% de chance. Sim. Pode ser que ele acerte o cu da mosca. Então, assim... Para de ser tão planejador e seja executor. Isso é uma coisa que eu falo até pra mim. Eu adoro planejar. Adoro criar processos, cenários e tal pra ver. Mas, cara, toda vez que a gente alcança resultado, executando. E o que eu falei antes, intensidade. Esse papinho de... Ai, eu não vou trabalhar depois do horário. Eu não vou me pegar muitas demandas pra mim porque eu vou cuidar da minha saúde mental. Isso é papo de derrotado. Isso é papo de perdedor. Todo mundo que tem sucesso na vida, os caras se fuderam trabalhando, se ferraram fazendo acontecer, mas fizeram acontecer, tá ligado? E pergunta pra eles o que eles preferem. Preferem ter passado por esses 5, 10, 15 anos, esse período muito louco, de muito trabalho, que se estressaram, saúde mental foi pro caralho, mas tem resultado hoje, tiveram sucesso, tem coisas, tem vida, tem sucesso nas coisas que eles fizeram, tem uma família legal, tem, sei lá, uma casa legal, as coisas legais, ou pro cara que ficou preocupado com a saúde mental, não vou trabalhar depois das 6. Eu tô falando isso se tu é empreendedor, se tu é dono da empresa ou se tu é funcionário. O sucesso, ele mora no desconforto. E eu acho que hoje se prega muito essa questão do conforto. Tem que estar confortável, não pode estar machucando, não pode estar doendo, não pode estar causando ansiedade. Cara, a Dom não... Tipo assim, a Dom ela tá longe de chegar no topo, no auge que a gente quer que ela chegue. Mas o resultado que a gente teve até hoje teve a custo de ansiedade pra caramba, noite mal dormida, incerteza, medo, tudo isso, tá ligado? Que, na verdade, o gostosinho é só na hora de postar o story e bater o sino, porque todo o resto do momento é caos, é loucura, é gritaria, meu Deus, será que vai dar tempo? Será que não vai? Será que a gente consegue? Será que a gente não consegue? Será que esse é o caminho certo? É incerteza, é aquela coisa do não quer ter sucesso... Perdão, é aquela coisa do quer ter sucesso, aprende a dormir no barulho. Então é isso, é aprender a dormir no barulho, tá ligado? Eu tava vendo no TikTok ontem, a guria falou assim, que hoje se prega muito esse sucesso com a vida equilibrada, do tipo assim, quantas empreendedoras digitais tu vê treinando às 10 horas da manhã e chegando, sei lá, 5 horas da tarde, botando as pernas pra cima, sem trabalho intenso, né? E aí ela tava falando assim, que a maioria das pessoas que hoje prega isso pra ti, já viveu esse momento de trabalho intenso. Exato, exatamente. Então, hoje ela pode viver essa vida. Mas porque hoje ela tá colhendo. Ela não tá plantando. E tipo assim, ó. Ah, Léo, mas é fácil falar isso. Mas eu tenho que pegar 40 ônibus por dia, 3 metrô e 50 aviões. Sei lá. E sim, de fato, é mais fácil pro cara que não tem que fazer todas essas coisas, ou pro cara que vem de uma realidade melhor, enfim. Ou não tô falando nem do cara que vem lá da periferia, eu tô falando do cara que só não nasceu tão bem. Talvez é só pobre, não é... Nossa, meu Deus, ele é muito pobre. Mas, cara, infelizmente, é isso. Tipo, essa é a vida, o sistema é esse, que tu tá inserido, e tipo assim, ninguém vai vir te salvar. Ninguém vai te estender a mão. O governo não vai te estender a mão, independentemente do governo. Teus pais não vão te estender a mão. Teus amigos não vão te estender a mão. Ninguém vai te estender a mão, tá ligado? Nenhuma empresa vai te estender a mão. Tu vai ter que lutar pelo teu, tá ligado? Pode ter a sorte de encontrar boas pessoas que contribuam no meio do caminho. Mas, tipo mas assim, tu só vai fazer isso se tu estiver inserido nos lugares certos. Exato. Então tu tem duas opções. Opção número 1. Nossa, o mundo é injusto. Que injusto. Eu sou
eu deveria ter mais oportunidade, eu deveria ter mais isso, eu deveria ser mais justo. Sim, essa é uma perspectiva que não vai te levar a nada, porque volto a dizer, ninguém vai olhar pra injustiça e vai falar assim, realmente, fulano, tu tá sendo injustiçado, está aqui a minha mão, eu vou te ajudar. Ninguém vai fazer isso. Eu sei que é uma merda, eu sei que é ruim de ouvir isso, mas é a verdade, tá ligado? E a segunda porta é, eu vou me rebelar contra isso e eu vou criar o meu próprio sistema, tá ligado? Porque é isso, eu vou trabalhar até que eu possa ditar as regras, até que meu padrão de vida, minha qualidade de vida possa dizer, não quero trabalhar às 3 horas da tarde de uma quarta-feira, tá ligado? Não tenho mais, não preciso mais. Ou tô numa posição de uma empresa tão foda que eu posso sair às 3 horas da tarde numa quarta-feira e ninguém vai questionar, tá ligado? Que eu já provei meu valor aqui dentro, já entreguei. Ninguém questiona o meu trabalho, saca? Então é isso. Acho que se prega muito uma vida... O podcast também é meu, né? Hoje eu pego muito a vidinha do pau mole, tá ligado? Do bananão. A vidinha equilibrada... Não exagera, não vai demais. E, sucesso mora no desconforto, tá ligado? Se tá confortável, pode ter certeza, tu não tá crescendo. Ninguém tá crescendo no conforto. Toda vez que tu tá crescendo, é porque tá doendo, tá desconfortável, tá dando ansiedade, eu tô preocupado, eu tô com medo. Legal, esses são sinais de crescimento. Se tá tudo bem, te preocupa, porque tem alguma coisa errada. É isso. Palavras suaves. Se eu não for cancelado agora, eu não sou mais cancelado nunca, né? Agora vai ser a prova de fogo. De fato. Bom, então é isso. Tivemos a nossa conversa lá acalorada. Mas tu é quem tu é, então não pestaneja em esconder, né? Não tem porquê também. Mano, eu sou quem eu sou. Não gostou, morde as costas. Se gostou, muito obrigado. Tamo junto. Vamos pra cima. E é isso, vamos fazer acontecer. O mundo é dos executores. Perfeito. E é isso, gente que não se conforma, gente que não aceita não como resposta. E a gente quer fazer acontecer, não tem alergia ao trabalho. Vamos pra cima! Se gostou desse episódio, se inscreve no nosso canal, segue a gente aqui no Spotify. E também no Instagram, @bolha.podcast. E se vocês gostaram, depois desse episódio tu não me odeia, talvez tu encontre mais conteúdo no meu perfil, @leobmaciel. Eu que estou num projeto de reposicionamento de imagem, de compartilhamento de conteúdo. Cara, se eu postar o corte aqui, já vai estar uma bombada legal. Isso aí. Show. Já vai dar um conteúdo legal pro teu Instagram. Já vai dar um conteúdo legal. Fechou. Então é isso. A gente se vê no próximo episódio. Não se esqueçam de ouvir os outros episódios. Caso tu tenha caído de paraquedas nesse ou não ouviu todos ainda, a gente tem já muitos episódios. Muitos, quase 20 episódios. Então a gente conta com vocês. Um beijo e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera! Tchau, tchau!